Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE avalia nível de maturidade dos controles internos aplicados na alimentação escolar em 124 municípios. Pleno responde à consulta formulada pelo Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso. Veja como foi a última reunião do Conselho do MTPrev. Os detalhes agora no TCE Notícias. A avaliação de controles internos de gestão escolar revela que a grande maioria dos municípios mato-grossenses não está preparada para diminuir riscos que exponha a gestão pública. Essa é uma das conclusões do levantamento feito pela equipe técnica do Tribunal de Contas. O relatório foi apresentado esta manhã em sessão ordinária do Tribunal Pleno. Veja os detalhes. A Secretaria Adjunta de Desenvolvimento do Controle Interno dos Fiscalizados realizou um levantamento em 124 municípios mato-grossenses para avaliar o nível de maturidade dos controles internos administrativos aplicados na alimentação escolar. Em relatório, os níveis de maturidade foram divididos como inicial, básico, intermediário e aprimorado. O resultado da avaliação demonstrou que quase 93% dos municípios avaliados estão nos níveis básico e intermediário. O resultado demonstrou que a estrutura de controles internos administrativos na atividade de alimentação escolar da grande maioria dos municípios não está preparada para diminuir riscos, erros e desperdícios de recursos públicos. A Secretaria observou a necessidade imediata dos municípios avaliados implantarem uma política de controle que proporcione a entrega de merenda escolar de qualidade para os estudantes da rede pública de educação. Com relação aos 17 municípios que as avaliações não foram realizadas, o conselheiro relator Antônio Joaquim determinou aos controladores internos que executem no prazo de 60 dias. Determinou ainda que os gestores dos municípios elaborem um plano de ação visando aperfeiçoar os controles constantes da matriz de riscos e controles, em um prazo de até 365 dias. Este é um novo Tribunal de Contas, né? Fazendo auditorias aonde realmente tem interesse relevante, materialidade. A comida de criança, né? É uma coisa excepcionalmente importante. Posto isso, acolho o parecer ministerial e voto no sentido, crianças e adolescentes, voto no sentido de conhecer o levantamento. E o Pleno do TCE tomou conhecimento e respondeu a uma consulta formulada pelo representante do Consórcio Regional de Saúde Sul de Mato Grosso. Confira. A consulta foi apreciada pelo Pleno pela segunda vez, após pedido de vista. O representante do consórcio solicitou o entendimento do Pleno diante das seguintes dúvidas: se o consórcio público pode firmar convênio somente com um único município, sem a participação de outros entes consorciados. Em caso da resposta ser positiva, é preciso a autorização de outros entes consorciados? Se houver concurso público homologado pendente de convocação de aprovados, pode o consórcio realizar convênio para os mesmos cargos, sem que implique em transferência de deveres? Se existe um prazo máximo de duração do convênio celebrado entre o consórcio e o ente consorciado, de modo a não implicar em transferência de deveres. Se a responsabilidade de contratações de serviços de plantões de médicos e enfermeiros pode ser transferida aos consórcios. E, por fim, se a responsabilidade de contratação de serviços de apoio administrativo na área de saúde especifica para atender necessidades de determinado município, se pode ser transferida aos consórcios. O relator do processo, o conselheiro substituto João Batista Camargo, no voto acatou o parecer da equipe técnica. Já o conselheiro Walter Albano, que pediu vista do processo, declarou concordar com 3 itens, 1, 2 e 4, mas com outros 3 questionamentos, apresentou outro entendimento em plenário e pontuou os argumentos. O consórcio pode firmar convênio com um único ente associado,
e que não existe limite de prazo para a duração de convênios celebrados entre o consórcio e os municípios consorciados, devendo ser observado o tempo necessário para a execução do objeto conveniado. O consórcio pode fornecer prestadores de serviços de saúde e de apoio administrativo ao ente consorciado, desde que o ato esteja adequadamente motivado. Ainda que exista concurso público homologado, não há vedação legal para que o gestor busque, junto ao consórcio, os prestadores de serviço dos quais necessita, se estiver impedido de nomear em razão do limite de gasto com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, contanto, também aqui, que motive o ato. O relator do processo acatou o voto vista, que foi acompanhado por unanimidade do Pleno. 42 bilhões e 300 milhões de reais. Esse deve ser o montante registrado junto à Previdência de Mato Grosso nas próximas décadas. O valor apurado pelo Banco do Brasil foi apenas um dos levantamentos apresentados na última reunião do Conselho do MTPrev. Mais detalhes na reportagem a seguir. A 6ª reunião ordinária do Conselho do Mato Grosso Previdência, que foi presidida em parte pelo presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, foi marcada pela apresentação do censo previdenciário, realizado pelo governo federal. Esse censo foi aplicado como modelo em 47 unidades gestoras de todo o país, inclusive junto aos estados de Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí e Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso, foi oportunizada ao município de Cáceres a implantação desse piloto. Com ele, em todo o país, foi assegurado o cadastro de 98% dos quase 605 mil servidores pretendidos. A importância do censo previdenciário é para a gente melhorar o banco de dados dos servidores, que contém as informações dos servidores, e que esse banco de dados vai servir para se fazer o cálculo atuarial. E quando eu tenho um banco de dados que é consistente, um banco de dados que está refletindo a realidade dos servidores, número de servidores, número de dependentes, se o servidor é casado, é solteiro, menos premissas atuariais o atuário vai utilizar. E com os dados consistentes eu vou ter uma realidade maior para o Estado. Com a realização do censo em alguns estados, em 4 estados brasileiros, houve uma economia de 14 bilhões só com o censo. Quer dizer, são pessoas que não existem mais, que não estão vivas e que continuam recebendo pela Previdência. Outra apresentação também registrada nessa reunião diz respeito à avaliação atuarial de Mato Grosso em 2017. Diante do déficit atuarial, que chega atualmente a 42 bilhões e 300 milhões de reais, foram expostos 4 possíveis cenários na tentativa de equacionar esse cálculo nas próximas décadas. Já na projeção de 5 anos, calcula-se que o déficit financeiro do Estado com a Previdência salte de 972 milhões de reais para 2 bilhões 400 milhões, o que representaria 12,5% da receita corrente líquida. O assunto é revisitado todos os anos. A gente, na verdade, contrata o Serviço Atuarial do Banco do Brasil e o dado mais apurado, trazido hoje à apresentação aos demais membros do Conselho, chegamos a 42 bilhões de déficit atuarial nos próximos anos. E é importante ressaltar que, além do atuarial, que nada mais é que a soma das contribuições e a soma daquilo que se paga ao longo de 75 anos, trazido ao valor presente, gera um déficit de 42 bilhões. Mas existe o déficit financeiro, aquilo que o Caixa do Estado complementa para subsidiar o pagamento do exercício. Nós estamos hoje próximo de 900 milhões e daqui a 5 anos, no decorrer dos próximos 5 anos, podendo chegar a 2,4 bi de déficit no Caixa. E uma das ações que pode contribuir para minimizar os impactos dos déficits previdenciários em Mato Grosso é um levantamento qualificado dos quase 400 imóveis pertencentes ao inventário do MTPrev, de modo que essas estruturas gerem receita ao Estado. Por sugestão do conselheiro Walter Albano, que coordena no Conselho o grupo de trabalho intitulado Reforma da Previdência e que foi acatada pelo colegiado, os poderes devem ceder ao MTPrev servidores qualificados para prestarem um serviço especializado nesse levantamento. Diante das exposições, os conselheiros do Conselho do MTPrev devem deliberar sobre tais assuntos em uma reunião extraordinária
prevista para setembro. Isso é um assunto que tem que ser encarado, porque a responsabilidade de ter a garantia das pessoas receberem a sua aposentadoria, a sua pensão. Certamente os problemas não serão agora, né, neste governo ou no próximo, mas certamente eles terão uma consequência muito grave se não forem enfrentados. Qual que é a gravidade? Não pagar aposentados e pensionistas. Na reunião foi ainda assinado um termo de cooperação técnica entre o MTPrev e todos os poderes e órgãos que compõem o Conselho, autorizando o compartilhamento de informações a fim de sustentar uma base de dados mais completa ligada ao sistema previdenciário mato-grossense. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.